Bom dia. Bom dia a todos os milhões e milhões de seguidores. Obrigado pela presença. Bom dia, amor da minha vida. Mulher linda, maravilhosa. Até mais tarde, te amo, você sabe. O outro amorzinho da minha vida está lá na escola, ficou de boa. Ficou tranquilinho, de boas. Hoje até mais do que o normal. Ficou feliz, achou o brinquedinho dele que a gente achou que ele tinha perdido. Tava no carro. Faltou eu ter procurado com mais dedicação no carro, que eu acabei deduzindo que ele tinha perdido. Brinquedinho caro, que ele gosta bastante. Bom, hoje é quarta-feira, hoje é dia 15 de agosto de 2018. Hoje o dia começou muito parecido com avião, cara. Cachorro com 3 pernas, velho. O clima não vai aumentar a temperatura, diz que a máxima é de 19 a 20 graus. Não está super gelado hoje, mas não vai aumentar a temperatura. Ontem começou desse jeito, eu acho que até começou mais frio que hoje. Mas chegamos a 26 graus, com aquele momento raro de que eu vim do trabalho sem jaqueta, com camisa de manga curta. Bom, bastante coisa para fazer no trabalho. Muita informação para passar. Muita demanda, né? Para informar aí e, enfim, o de sempre. E já começam os preparativos aí para fechamento da folha de agosto. Certo? Enfim, saindo bem mais tarde de casa hoje, por algumas bobeiras minhas e mais eventualidades. Bobeiras minhas porque eu esqueci de ontem à tardezinha, à noite, quando cheguei, ir ao açougue pegar as carnes do meu churrasquinho de hoje, né? Segundo, pelo falecimento de um querido amigo de família, Ademir. Tive que dar uma passada no velório, deixar a Glaucia lá e tudo. E terceiro,
pela demora do açougue abrir de manhã, um pouquinho, né? E ainda ter esquecido de pegar a minha chave, ter que voltar no velório para pegar a patroa para poder voltar para casa. Então tem todo um conjunto de fatores que prejudicaram o meu horário hoje. E eu vou chegar um pouco mais tarde aí do que o normal. Os cálculos têm que ser feitos da melhor forma possível, cara. Senão você faz besteira, igual em alguns momentos eu já fiz e vocês já viram aqui na filmagem. Para essas ultrapassagens aqui. Você viu, né? Se eu tivesse ido, o que teria acontecido? Os ônibus, só os dois puramente, não conseguiam passar. Enfim, amanheceu com muita neblina, muita mesmo. E vai limpar um pouco, mas não vai limpar. A visibilidade vai limpar, mas não vai limpar o céu de ficar claro, bonitinho, transparente, não. Tá para chegar o meu capacete novo, né? Ontem à noite mandaram o informe de que já está em transporte, né? Vamos ver. Eu comprei na sexta-feira. Vamos ver se já chega. Apesar que se chegar, hoje eu não vou usar. Hoje eu não vou usar. Claro que eu vou usar. Se chegar, eu não vou levar esse aqui pro Sidney. Eu prometi de dar esse aqui para ele. Por enquanto, Raposo tranquila. Hoje eu não vi jornais para saber como é que estaria. Mas não espero grandes coisas não. Ali no 13 provavelmente esteja travado com os carros, né? Enfim. Esse rapaz que perdemos aí, o Ademir, tem uma história antiga de convívio com a família dele. Quando eu comecei a namorar a Gláucia, em 94, eu conheci a melhor amiga dela, que morava na rua com ela, e o namorado. Eles já tinham, na época, coisa de 3, 4 anos de namoro. Então nós fomos dois casais, a gente saiu muito, a gente curtiu muito, a gente viajou muito. Muito tempo, muitos anos. Só que a gente teve um convívio gostoso, que guarda ótimas recordações, de ótimos lugares, ótimas cervejas, ótimos papos. Tudo. Era realmente uma fase em que tinha uma sintonia muito grande entre nós quatro. Que era a Rose e o Aguinaldo, eu e a Gláucia. A gente participava muito da família dela, das coisas com a família dela. Uma família muito amistosa, uma família muito amorosa. Sabe aquele tipo de gente simples, 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 não na beira da miséria, nem nada disso. A simplicidade deles é uma simplicidade social.
Eles são daquelas pessoas que são os típicos tementes a Deus. Não estou fazendo nenhuma apologia aos meus pensamentos não, tá? É assim, eles têm o pensamento de que foi Deus que quis. Então, cara, a criançada da família engravida cedo. Eles são avós antes dos 40 anos de idade, entendeu? Isso não aconteceu com a amiga da minha mulher, com a Rose. Eles sempre se precaviram, né? Sempre se cuidaram bem nesse sentido. Mas toda a família, a criançada que a gente, quando começou a namorar, conheceu a criançada, todos têm filhos e não é um só. Às vezes é mais de 3. Tá? E, enfim, mas sempre assim, aquele lugar que tem sempre um carinho para você chegar. Eles moram próximo ainda da casa onde a Glaucia morou a vida toda, antes da gente casar. E volta e meia a gente dá uma passada lá. Há um bom tempo que eu não ia lá, mas a Glaucia às vezes vai, leva o Cauê e tudo, enfim. A gente mantém presença, né? E eles têm realmente um carinho muito grande pela gente. Você chega, tem um café, você chega, senta aí, alguém quer levantar e você, não, para, pô, não faz isso. Tem uma brincadeira com futebol, o Ademir era São Paulino, o filho corintiano, a filha corintiana, enfim. E assim, realmente assim, temos muito calor dessa família, temos muito amor dessa família e temos exatamente pelo mesmo motivo muito carinho por eles, muita consideração para que eles estejam sempre bem, na medida do possível, né? E nós ontem à tardezinha recebemos a notícia do falecimento do Ademir. E aí a Glaucia conseguiu dar uma passada lá ontem, meio corrido, e abraçou eles e deu um pouco de carinho a eles. E hoje é o finzinho do velório agora, porque ele vai ser sepultado em São Roque, cidade próxima aqui, mas mais de 50 quilômetros, né? Então tava no velório aqui, eu fez um bem bolado aí, uma logística de urgência e levando o Cauê, como é muito próximo da escola dele, né? O velório, a gente levou o Cauê, a Glaucia ficou lá, eu levei o Cauê para a escola, voltei e ainda consegui dar um abraço neles, um beijo neles e passar um pouco de carinho nesse momento que não adianta, independente de convicções, não é fácil perder quem a gente ama. A mãe da Rose, a esposa dele, a viúva, ela é uma pessoa daquela simplicidade gritante, aquela pessoa que sempre se referiu a ele ou se dirigiu a ele, não chamando pelo nome, ela chamava ele de meu velho. E para se ter uma ideia desse carinho, dessa simbiose deles. E é muito dolorido realmente esse momento, não tem. A gente tem que enfrentar esse momento, né? A gente é amigos. Para nós não é nada, para nós não é nada, nada. Mas para eles, né, cara, pô, dar um abraço no filho dele, um homem feito, chorar no seu ombro, falando que perdeu, o paizinho dele foi embora, porra, é foda. A esposa dedicada, fiel, verdadeira, simples, amável, te abraçando e te agradecendo porque você pôde ir lá dar um abraço nela, chorando muito, é lógico. Então, cara, é realmente muito difícil.
Eu uso o vídeo de hoje para desejar recuperação psicológica rápida à família. Desejar que eles fiquem bem, que a dor não passe, mas que passe sim, que diminua a dor e que essa dor vá sendo substituída o quanto antes pelo carinho, pela lembrança. Enfim, esse período de luto é realmente muito complicado, muito difícil, independente de crenças. Às vezes a crença só ajuda a dar uma sensação de conforto psicológico, né? E não tenho nada a dizer sobre isso. Pô, cara, não dava pra você ir um pouquinho pra direita? Não tinha jeito? Não tinha, né? Não tinha, não. Ele não podia. Ele não entendeu. Ele rebateu o retrovisor pra mim, mas ele não entendeu que ele podia ir bem pra direita ainda, né? E, enfim, é uma perda dolorosa. Um cara muito jovial, um cara até infantil, mas de um carinho muito verdadeiro pela gente. Enfim, eu não tenho muito mais a falar e não quero aqui dar uma de hipócrita, de que, sabe, se eu desejasse que alguma das coisas que falam, das teorias espirituais que falam, fosse verdade, eu desejaria que a parte não material dele esteja bem e que não haja sofrimento, enfim, mas eu não tenho a menor ideia sobre isso, não sei como isso funciona, não sei se isso existe e não movimento minha vida em prol disso. Eu acho que a gente tem que viver bem, a gente tem que dar amor e a gente tem que deixar um bom legado. E esse cara é uma das pessoas que a gente coloca dessa forma. Independente de fatos destrambelhados que aconteceram na família, sem culpa dele, vamos deixar isso muito claro no sentido direto, né? Ele é um cara que na partida você percebe, não é só a dor, é a ternura e o carinho que ele deixou. É ter sido uma pessoa que, aos olhos de todos, foi uma pessoa boa. Foi uma pessoa boa, foi uma pessoa que, na pior das hipóteses, deixou os filhos num bom caminho, um exemplo de honestidade, um exemplo de dignidade. Isso é importante, isso é uma coisa que a gente pode deixar, né? Que a gente pode fazer. E isso realmente deixa muito claro que o Odemir foi um cara correto, foi um cara honesto, foi um cara decente. Eu não vou lembrar do Odemir triste, não vou lembrar do Odemir bravo, eu vou lembrar do Odemir contente, me dando um abraço e fazendo sempre uma gracinha em relação ao São Paulo e ao Corinthians. Eu me lembro disso, que ele é um cara que ele é São Paulino roxo, ele era São Paulino roxo, mas ele, por mim, e eu lembro disso, ele sempre, quando me via, falava bem do Corinthians. Seu time tá arrebentando e tal. Ele não gostava de fazer isso, mas ele fazia isso por mim, por carinho. Dá pra entender, né, gente, o que eu tô falando, né? Então, cara, é assim.
independente das minhas não crenças, independente das crenças de cada um. Obrigado, Ademir. Me sinto orgulhoso de ter vivido contemporaneamente a você. Tá bom? Espero que os seus se recuperem rápido da sua ida e sigam a vida deles. Mudar de faixa sem seta é perigoso. Na melhor das hipóteses, você pode tomar uma buzinada. E na pior das hipóteses, são as piores hipóteses. Eu ia não publicar o vídeo de ontem, que ele tem muito pouco falado, mas depois eu pensei melhor que o que tem falado é importante, nem que seja só pra... como é que se fala? Da setinha, da fi. Não faz maluquice não. Nem que seja só pra levantar a dúvida. Tipo assim, o que você estava dizendo sobre... O que é isso? O que você quis dizer com isso? Ajuda a relembrar. Se mais pra frente eu não lembrar ou não entender, deleta. Que é só o registro de um caminho. Não quero, eu consegui passar sem precisar falar para minha mulher o que aconteceu, mas eu confesso que eu sou muito vulnerável à maldade alheia. Eu realmente não consigo conviver tranquilamente com a maldade dos outros. Assim, o sentimento de injustiça é realmente uma coisa muito forte. Eu estou falando de injustiças quase sem resultado, quase sem quase sem consequências. Imagina pessoas vítimas de injustiça mesmo, né? De maldades, de incompetências claras, enfim. Realmente não deve ser fácil não. E aí, acordei às 2 da manhã e tive dificuldade para retomar o sono. Mas enfim, depois consegui descansar um pouco e sigo em frente. Quando tá assim mais pro meio da pista, normalmente está num celular, num GPS, alguma coisa virtual, visual, que vai perdendo a linha
do processo. Hoje tem jogo do Corinthians, hoje tem churrasco, né? Meu churrasquinho. Depois do churrasquinho tem um joguinho do Corinthians. Copa do Brasil, na minha opinião, um suspiro final. Claro que, quando você vê que faltam 4 jogos pro conceito e falando de futebol, que é aquele ambiente onde o imponderável atua em mais oportunidades, né? Então nada é impossível. Agora, a situação da Copa do Brasil para o Corinthians é a seguinte: hoje é o caminho fácil, tranquilo e sossegado. O Corinthians tem tem que empatar com a Chapecoense, mesmo sendo lá em Chapecó, e vai passar para a semifinal, se passar, vou deixar isso muito claro. No fim de semana o Corinthians perdeu para a Chapecoense lá, mas 2 aspectos específicos é importante que a gente diga. Ele estava sem 8 titulares e teve no primeiro tempo chance de fazer 3 ou 4-0, numa boa. Então não dá para se desesperar e falar, nossa, foi um horror. Não. 2 detalhes fizeram com que o Corinthians tomasse 2 gols e tomasse uma virada de 2-1. Inclusive uma falha grotesca do Cássio. O Cássio é aquele cara que ou ele falha grotescamente ou ele arrebenta o jogo. Mas a boa notícia é que o Cássio falha grotescamente a cada 10 jogos e os outros 9 ele arrebenta com o jogo. Então, por isso tá tudo certo, ele vai ter crédito sempre. Tudo tranquilo. Voltando, o problema, se passar, tem tudo para passar. O problema é que pega Flamengo ou Grêmio. E aí, cara, esquece, né? É assim, por mais que a gente possa falar, é só futebol, empata lá e empata aqui, faz 2 empates e ganha nos pênaltis, tudo é possível. Tudo é possível. Inclusive o Corinthians ganhou do Cruzeiro aqui de 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro estava poupando uns 2 ou 3 titulares. Nada muito assim para se dizer, não, jogou fora do padrão. Não. Mas é possível sim. Agora, é difícil. Difícil pra caramba. Então, assim, eu tô confundindo o Cruzeiro com o Grêmio, né? Do Grêmio, na minha opinião, o Corinthians não ganha nem aqui nem na China. Tá? É claro que o Grêmio pode jogar mal um dia, mas, cara, os caras estão jogando muito bem. O Grêmio tem padrão de jogo jogando com reserva, com titular, com todos os reservas. Parece o mesmo time. Realmente, o Renato Gaúcho é um cara que está fazendo um excelentíssimo trabalho. E aí não passa. O primeiro jogo deles foi 1-1. E agora tem o retorno no Maracanã. Eu acho que o Corinthians deverá pegar o Flamengo por uma questão de força no Maracanã. O Flamengo deve ganhar do Grêmio nesse quesito. O engraçado do Grêmio, muito engraçado do Grêmio, é um time todo remendado, só tem refugo. Tem 2 ou 3 ótimos jogadores novos aí, de novas revelações. O resto, cara, ele tem lateral direito e esquerdo que era a reserva do reserva, saiu renegado dos times. Tem ex-Corinthians, tem ex-São Paulo, tem ex-Palmeiras, e uns caras meio ruinzinhos, mas que desempenham lá. Fazer o quê? É coisa do treinador mesmo. Isso a gente tem que colocar na conta do treinador, de conseguir encaixar um processo com jogadores que
já não rendiam nos seus respectivos times grandes. Então é isso, o Corinthians tem tudo para passar, deve passar, amanhã eu falo sobre isso, para semifinais da Copa do Brasil. Mas depois, meu camarada, é assim, e a coisa é simples assim, muito fácil de se entender. É Grêmio ou Flamengo na semifinal e provavelmente Palmeiras na final. Você imagina o que vai significar um Palmeiras e Corinthians numa final de Copa do Brasil? Com toda a carga que o excelentíssimo, digníssimo presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras plantou no Campeonato Paulista. É realmente de se temer por alguma coisa muito ruim. Enfim. Vamos esperar. Amanhã eu conto desse conceito do futebol aqui que tá rolando. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos correr atrás. Porque a gente segue, ainda bem, né? A gente segue. Ai, tava solto. Será que hoje será a última vez essa aqui que eu estou prendendo este capacete na moto? Saberemos logo. Um abraço, até mais.